Bom, vamos lá, né? Minha experiência como professor de inglês de mais de 7.000 alunos hoje, né? Hoje deve estar muito mais que isso, inclusive, porque a última conta que eu fiz estava em 7.000, né? Mas deve estar muito mais de 8, inclusive. Mas vamos lá, eu vou focar aqui esse vídeo é um vídeo sem cortes, tá? É um estilo de vídeo que já tá bem famoso lá nos Estados Unidos, né? É um estilo de vídeo que a gente chama de RAW, né? Então, Raw Reality, né? O que é o Raw Reality? É um vídeo onde sem cortes, sem muita edição, sem muito joguinho de palavras, sem muita tentar te convencer de alguma coisa, te mostra aqui na realidade, conversando realmente face to face, né? De cara para você e te falando realmente o que acontece, realmente a realidade, tá? E a minha intenção nesse vídeo aqui é falar sobre esses três pontos, tá? E responder essas perguntas aí. Então, primeiro, minha experiência como professor de inglês de mais de 7.000 alunos. Como é que foi? Eu comecei a dar aula de inglês já tem quase 10 anos, tá? E quando eu comecei porque eu aprendi inglês muito rápido e eu tinha uma pronúncia muito boa desde as primeiras semanas já aprendendo inglês, por causa de alguns focos que eu dei no meu aprendizado, tá? E por isso algumas pessoas começaram a pedir com que eu ensinasse elas a aprender inglês. E eu sempre gostei de ensinar para as pessoas e passar para as pessoas. Se eu fiz algo de uma forma mais rápida que a maioria das pessoas, eu quero com certeza passar isso para que você também possa aprender mais rápido e ter esses resultados também mais rápido, tá? Só que isso vem com alguns poréns. Mas vamos lá. Primeiro que a maioria dos meus alunos, a maioria não, todos os meus alunos, quando entram em qualquer curso meu, seja nos meus cursos gravados, sejam em aulas minhas, sejam em mentorias minhas, eles têm o foco do que realmente destrava a fala deles no inglês. Outras coisas são menos importantes. Igor, que coisas que são menos importantes? Simples, tá? Coisas. Perdão. Por isso que é sem cortes, tá vendo? Coisas como gramática são menos importantes. É óbvio que eu não tô falando de tudo relacionado à gramática aqui, tá? Mas eu tô falando a gramática como é ensinada nos cursos, tá? É super nada a ver, tá? Coisas tão simples como, por exemplo, te ensinar present continuous. Uma aula de present continuous, seja na universidade, seja uma aula de inglês de um cursinho particular qualquer por aí, seja de professores que você vê aqui no Instagram, a maioria faz o quê? Vai passar 2 ou 3 aulas para te explicar o present continuous e na aula, o que acontece? Ele te monta uma estrutura lá de uma frase no present continuous e te fala que isso aqui é o sujeito, isso aqui é o complemento, isso daqui é o sufixo, você vai colocar isso daqui, a gente usa o present continuous, aí vai te ensinar o que é uma ação contínua. Uma ação contínua é quando o sujeito está fazendo a ação e a ação ainda não acabou e não, o resultado da ação ainda não está evidente, enfim. E os outros usos, as regras gramaticais por trás. Cara, você não precisa saber disso, porque você já usa o presente contínuo em português. Então posso fazer simplesmente uma relação que te ajude a entender rapidamente o que é o present continuous e como que você equivale o que você já usa em português para o inglês. Ou seja, o que eu faço é ando, indo, indo é ing em inglês. Então, andando, comendo, e sei lá, correndo. Caminhar em inglês ou andar em inglês é walk. Andando vai ser walking. Comer em inglês é eat. Comendo vai ser eating, tá? Então você pega nessa loja, sempre que você estiver falando alguma frase que você queira transformar em inglês que tem ando, indo, indo, vai ser com ing. Isso faz com que você, primeiro, entenda logo a primeira o geral do que eu quero te falar e já faça com que você consiga montar suas frases ali usando o present continuous sem ficar te enrolando em toda aquela gramática, sacou? Isso, óbvio, é um dos exemplos que eu tô dando aqui, tá? Esse é o mais simples. Tem outros exemplos muito mais absurdos. Por exemplo, no método Accent, já na primeira aula, eu te ensino as duas estruturas que formam qualquer pergunta em inglês. Então, antes de eu te ensinar o alfabeto, antes de eu te ensinar os números em inglês, antes de eu te ensinar um vocabulário de como que você se cumprimenta em inglês, que você, depois da primeira aula, se eu perguntar uma semana depois, você já esqueceu metade, tá? Antes de eu fazer essas coisas, antes de eu te ensinar uma regra gramatical, antes de tudo isso, eu te passo as duas estruturas, e quando eu falo estrutura, eu não fico falando, esse é o sujeito. Não. Inclusive, tem uma aula dessa aqui no YouTube, tá? Você entra lá no método Accent, clica lá e tem lá. Eu acho que é. Comece a falar inglês hoje, se eu não me engano, o nome dessa aula. Você vai ver essas duas estruturas, você vai entender o que eu tô falando. Então, é uma forma com que, mesmo alguém que esteja começando do absoluto zero, já consiga montar as primeiras frases em inglês
sabendo de só duas estruturas que formam qualquer pergunta que você imaginar no inglês. Quem é meu aluno sabe. Quem já ficou fluente por meu método sabe, tá? Então tem alunos que ficaram fluentes em 3 meses, em 6 meses. E o que é que acontece com esses alunos? Eu vou explicar no final aqui desse vídeo. Tá, é a última pergunta que eu vou responder ali. Então, coisas como algumas certas regras gramaticais, você não vai ver em nenhum curso meu, em nenhuma mentoria minha, nenhum aluno meu que realmente aprendeu, que realmente ficou fluente, pô, passando por phrasal verbs, passando por condicional. É óbvio que eles conseguem usar tudo isso, só que eles não precisam aprender a gramática para conseguir usar isso, tá? É a mesma coisa. Cara, eu tenho certeza que a maioria esmagadora das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora e a maioria das pessoas da sua família, das pessoas que você vê na rua, a maioria delas não sabe a diferença dos 4 porquês. Não sabe corretamente como colocar os 4 porquês. Não sabe o que é uma oração subordinada ao verbo transitivo direto. Só que mesmo assim elas falam, são fluentes, elas se comunicam, elas falam tudo o que elas querem, elas vivem a vida delas, elas entram em empregos, enfim. Por quê? Porque para você usar para a prática, você não precisa saber. É óbvio que quando a gente vai escrever coisas mais formais, é interessante a gente saber a diferença dos 4 porquês. Mas, mesmo você escrevendo um e-mail formal, você não precisa saber, por exemplo, o que é uma oração subordinada, o que é um verbo transitivo direto. Porque você consegue usar um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, mesmo sem saber que ele é um verbo transitivo direto e indireto, entendeu? Então, tem formas, tem didáticas e certos métodos, como o meu, que conseguem fazer com que você, mesmo sem aprender todas essas regras gramaticais, você consiga, na prática, se comunicar. Entendeu? Mesmo sem saber todas essas regras gramaticais. Então, coisas como essas, como regras gramaticais, como phrasal verbs, como conditionals, voz passiva, voz ativa. Cara, nada disso você vai ver em meu curso. Nada disso você vê em meu curso. E mesmo assim, eu tenho certeza que você, desde a primeira aula, vai destravar sua comunicação e tenho certeza que você consegue, com certeza absoluta, ficar fluente sem saber isso daqui, tá? Até porque, se você fizer uma pesquisa, você pega 10 nativos aleatórios e pede um exemplo de phrasal verb, um exemplo de uma condicional, um exemplo de uma frase numa voz passiva, numa voz ativa, uma frase que tem o verbo regular, ele vai ficar olhando pra tua cara e vai ficar, sorry, what? Porque não sabe, cara. Você não precisa. Na prática, você não precisa disso, tá? Nem, muitas vezes, nem para escrever e-mails formais, nem para falar de forma formal, você não precisa de a maioria dessas coisas, tá? Isso são coisas que são aplicadas há muitos anos por métodos tradicionais, só que com o tempo, alguns métodos foram evoluindo. Outros, como a maioria do que é aplicado aqui no Brasil, foram ficando para trás, ainda ensinando essas coisas que na prática não tem necessidade. Beleza? Então vamos lá. Então, um dos diferenciais do meu método é isso. Então você foca no que realmente destrava a sua fala, no que realmente pega na tua dificuldade. Outras coisas são menos importantes e vão ficando de lado até chegar a hora certa de que, se você quiser aprender, você vai aprender, mas não é necessário. Por que o método é eficiente? Todos os meus métodos que eu ensino, tanto o método geral para aprender inglês, que é o método Accent, como, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que eu uso muito, e eu usei para todas as línguas que eu aprendi até hoje, e que eu vou usar para as línguas que eu ainda vou aprender. Perdão, galera, a gripe tá complicada. É a minha metodologia de memorização, a minha técnica de memorização. A minha técnica de memorização envolve você ativamente construir frases e diálogos usando palavras que você quer adicionar no seu vocabulário. É óbvio que existe uma metodologia por trás disso que não tem como eu trazer nesse vídeo agora, tá? Mas tem alguns vídeos no YouTube explicando o geral, assim, dessa técnica de memorização, e eu vou pedir também pro meu social media colocar aqui na descrição desse vídeo o link para a técnica de memorização para você poder adquirir também, beleza? Mas a técnica de memorização, ela foca em, porra, eu tenho 10 minutos no dia, 15 minutos no dia, na semana. Como que eu uso isso da melhor forma para que eu realmente lembre das palavras? Porque a maioria das pessoas, cara, tu pode usar flashcards, tu pode usar Duolingo, tu pode usar Memrise, você pode usar qualquer aplicativo ou coisas de memorizar que você queira. A maioria das vezes, o que acontece? Dá 1 a 2 semanas, tu já esqueceu metade do que você aprendeu, ou a maioria do que você aprendeu, tá?
Por quê? Porque você não está ativamente, de uma forma realmente eficaz, usando aquelas palavras que você está aprendendo. Não necessariamente você precisa se encontrar com o nativo para falar com o nativo. Não necessariamente você precisa ter um amigo em inglês para conversar com ele em inglês. Não necessariamente você precisa estar conversando com alguém em inglês para você conseguir lembrar dessas palavras. Não. Tem um método que eu uso, que é o método 1545, que inclui o Part Alpha, para que você adquira essas palavras. Primeiro, adquira elas, né? Entenda o significado dessas palavras. Segundo, comece a fazer o Part Alpha e colocar isso de uma forma no seu cérebro que vai ser quase impossível de você esquecer essas palavras. E o bônus é que você fazendo o Part Alpha, que é essa metodologia, essa técnica de memorização, parte da técnica de memorização, você não só adiciona essas palavras no seu vocabulário, mas também você ainda te ajuda a destravar ainda mais tua comunicação, beleza? Então, e também o método Accent, tá? Isso eu tô dando um exemplo da técnica de memorização, mas no método Accent, você vai ver que, por exemplo, o módulo 1 e o módulo 2, o que tem de exercício para você fazer o 3 Steps, que é um método que eu ensino para você escrever perguntas em inglês, né? Cara, é muito fácil. Eu vou dar um exemplo aqui de uma frase, só para você entender. Vamos supor que você queira escrever o seguinte, ó. Sei lá, o que você está fazendo agora. E aí você quer transformar isso em inglês. O que é que a gente faz? A gente faz o método 3 Steps, tá? E tem uma aula no módulo 1 do método Accent que é só resolução dos 3 Steps, que é impossível uma pessoa ter dúvida em como montar perguntas saindo do módulo 1 e do módulo 2 do método Accent. É totalmente impossível isso acontecer, tá? Principalmente se ela fez os exercícios, se ela fez as sugestões de práticas que eu faço e passo nas aulas. Então, os 3 steps, basicamente, primeiro passo, você vai transformar isso aqui como se fosse uma afirmação em inglês, ou seja, vai traduzindo as coisas aí. Igor, não sei uma das palavras que tá aí, beleza, você vai usar o Lingui para poder pesquisar essa palavra, volta aqui e coloca ela aqui. Eu tô indo mais rápido aqui, porque esse vídeo não é para falar sobre os 3 steps, é para falar sobre o geral de algumas coisas que acontecem nas minhas metodologias, que fazem parte da minha experiência como professor, né? Então, o que você está fazendo agora, o que em inglês é what, você em inglês é you, está é o verbo to be, né? O verbo to be para you é are. Fazer em inglês é do. Lembra daquilo que eu falei no começo? Se você tivesse ido para uma aula onde o professor tivesse te ensinado present continuous da forma tradicional, você não ia saber fazer isso agora, mas agora você sabe. Lembra o que é que eu falei? Ando, indo. Em inglês é o quê? ING. Então, what are you doing? E agora em inglês que é now. Beleza. Isso aqui está na forma de afirmação. Para colocar isso aqui na forma de pergunta, você vai se perguntar: tem o verbo to be aqui? Se tiver, é só inverter com o pronome. Se não tiver, você vai adicionar um auxiliar. Igor, é muita informação. Calma, é porque você está pegando esse vídeo solto, tá? Para você realmente entender tudo isso que eu tô falando, tudo isso, passo a passo, bem enxuto, parte por parte, bem com calma, eu explico no método Accent. Eu explico nas minhas mentorias e nos meus cursos, tá? Então, só passando aqui, esse daqui tem verbo to be, não tem, ó, all are aqui, e é o verbo principal. Então, o que a gente faz? Só inverte. What are you doing now? Você saiu dessa pergunta em português, usou 3 steps. Primeiro passo, coloca em inglês como se fosse uma afirmação, só sai traduzindo isso daqui. Se não sabe alguma palavra, pesquisa no Lingui, volta e coloca aqui. Ó, fazer em inglês é do, fazendo é doing. Tá na forma de afirmação, tem verbo to be? Tem. Se não tivesse, ia colocar auxiliar, mas tem. Então é só inverter what are you doing now? Montamos a pergunta. Então, isso daqui, coisas como essa, tá? Que são aplicadas desde a primeira aula no método Accent, fazem com que você, mesmo sem saber o que está acontecendo aqui na regra gramatical por trás disso tudo, você consiga, na prática, formar a frase. Você consiga, na prática, pensar em qualquer frase e qualquer pergunta, principalmente, transformar ela em inglês sem ficar passando por todas essas coisas que passam nos cursos, tá? Sem encher sua cabeça de conhecimento que na prática não é necessário, beleza? Então é por isso que o método é eficiente. Deixa eu ver, já estamos em 14 minutos, vou dar uma adiantada, tá? Alunos que ficaram fluentes em 3 meses, por que eu boto alunas? Porque a maioria de quem entra no meu curso são mulheres, tá? Tem homens também, claro. É porque eu não sei porquê, mas a maioria são mulheres. Então eu coloco aqui porque representa a maioria. Mas também tem alunos com certeza. Alunos, inclusive tem um recente agora, tem uma aluna recente que é africana, que ela começou num dos meus intensivos, que é o S7D, com quase zero de inglês, falava muito travadamente,
e outra era a terceira língua dela, a terceira ou quarta, né? Porque ela falava francês no país dela, na África. E quando ela veio pro Brasil, não sabia português, começou a aprender português. O português dela é um pouco travado. E imagina o inglês. Então o inglês ela também estava muito travada. E hoje, depois de menos de 3 meses na F7D, a gente já faz uma aula totalmente em inglês. Eu falo zero português na aula. E elas também me respondem. E a Abra, que é essa aluna que eu tô falando, também responde totalmente em inglês com uma fluidez impressionante para um avanço de menos de 3 meses. Um avanço de menos de 3 meses que, cara, qualquer pessoa que ouve a Abra falando hoje fala: Caraca, tu fala inglês muito bem. Por que que isso acontece? Isso eu tô dando um exemplo da Abra, tem um exemplo do Adriano também que chegou, acho que no nível básico para intermediário ali, e com treinamento de pronúncia americana e com método Accent e depois entrando no F7D. Também ele acabou o F7D, então fez os 3 meses lá. Eu acho que agora ele tá no quarto ou é quinto mês comigo, acho que é quarto mês. E ele tá evoluindo de uma forma absurda, tá? Fora outros alunos e alunos que eu tenho que toda hora um feedback assim, tá? E essas alunas, principalmente essas alunas aqui, ó, excepcionais, alunos que em 3 meses conseguiram ficar fluentes. Qual que é o segredo deles? Cara, primeiro, eles têm o que eu chamo de fator motivador muito forte. O que que é o fator motivador? O fator motivador é basicamente o porquê que você quer aprender inglês. Se você responde, não sei, porque eu posso ter que usar um dia no trabalho, não tá forte esse fator motivador em você. Eu quero usar porque, sei lá, eu gosto de jogar videogame e tem algumas coisas em inglês. Não é forte esse fator motivador. Se você, cara, eu tenho uma viagem planejada daqui a 3 meses, eu preciso aprender inglês porque eu não vou ter tradutor e eu preciso fazer alguma coisa lá, eu preciso falar inglês. Isso é um fator motivador minimamente forte. Um fator motivador mais forte também, cara, eu quero aprender inglês porque eu quero acessar os conteúdos em inglês. Cara, tem muita coisa, por exemplo, o meu fator motivador, o fator meu, do Teacher Eagle aqui, foi porque eu queria acessar os conteúdos que não tinha em português. A primeira vez que eu fiz isso foi. Eu queria ver uma aula de biologia. E o nome mais forte que a gente tinha aqui no Brasil era o Jubilu, né? Para biologia. E as aulas dele eram magníficas, mas não tinha desse assunto específico. Na época, eu não lembro. Acho que era. Acho que era de citoplasma, sei lá qual que era o assunto. E tinha uma aula dele lá, mas não era muito profunda, era tipo um pouco mais geral do assunto, né? E eu queria um assunto lá específico e eu não achava videoaula boa sobre aquilo. E aí eu falei, cara, eu vou pesquisar em inglês pra ver. Cara, já tinha motion graphics, já tinha um negócio, porra, o cara botava como se fosse uma cidade, assim, a célula, cada coisa ali com a sua função. Eu fiquei, nossa senhora. Pra quem não sabe, isso aí é o Crash Course, né? Cara, muito legal. E eu só tive acesso ao Crash Course, que foi essas aulas de biologia aí. Eu acho que hoje o Crash Course tem biologia e história, se não me engano. É magnífico, tá? Eu nem sei se o Crash Course ainda faz vídeo, mas ele é bem antigo, um canal bem antigo. E eu só tive acesso a isso porque eu pesquisei em inglês. Então, imagina o tanto de coisa que você pode acessar em inglês. O quanto de conteúdo que você pode acessar em inglês. Então, esse foi o meu fator motivador. Eu falei, caraca, eu consigo agilizar muito a minha vida em diversas áreas se eu tiver acesso a esses conteúdos em inglês. Eu quero muito aprender. Esse foi o meu fator motivador grande. Para você pode ser, por exemplo, cara, eu quero muito um emprego fora do país. Eu quero muito um emprego, pode ser remoto também às vezes, tá? É, e para isso eu preciso falar inglês. E um destaque que você tem que ter é a comunicação. Muitas vezes as empresas preferem pegar alguém que consegue se comunicar melhor em inglês do que uma pessoa que tem um nível técnico até superior, mas a comunicação dela é muito ruim. Vai dar muito trabalho para a empresa se comunicar com uma pessoa que não tem a comunicação boa, tá? Por mais que você seja tecnicamente melhor. Então, você tendo esse fator motivador forte, facilita muito. Por quê? Porque isso vai manter você consistente, vai manter você querendo aprender, continuando a aprender. Isso facilita muito. Se você tem um fator motivador fraco, pô, eu posso trazer a método mais eficiente do mundo aqui para você, mas você não vai estar com aquela garra, com aquela vontade de aprender. Primeira questão é essa, fator motivador. Segunda coisa é não fugir da metodologia. Na verdade, não fugir da metodologia. Na verdade, cara, a maioria dos alunos e alunas que assistem minhas primeiras aulas e já veem minha metodologia, elas já entendem que as outras metodologias mais tradicionais, elas só vão atrapalhar você, na verdade. Só vão atrapalhar. Então elas
essas pessoas terminam não perdendo tempo. Então, esses alunos não perdem tempo, eles não continuam vendo os cursos, não continuam, por exemplo, estudando gramática, estudando verbo regular, estudando um phrasal verb, estudando expressões em inglês. Elas vão fazer as sugestões de exercícios que eu passo, entendeu? As coisas que elas já sabem que são eficientes. Então, se você tem 1 hora para aprender inglês, tu vai alocar esse tempo da melhor forma e não, pô, jogando seu tempo no ar e decorando palavras e decorando frases prontas ou tentando aprender uma regra gramatical ali que na prática não vai te servir, sacou? Então, não fugir da metodologia ajuda muito. Outra coisa é, cara, eu dou sugestões de exercícios de prática durante o curso, seja no Método Axon, seja na mentoria. Essas pessoas têm vários casos de pessoas aqui, tá? De alunos meus e alunas minhas que ficaram fluentes em 3 meses ou menos de 6. E todos eles, que ficaram excepcionalmente fluentes em pouco tempo, tiveram resultados muito acima da maioria das pessoas. É porque eu passo uma sugestão de exercício fora o obrigatório. Porque às vezes eu passo nas aulas que eu falo, cara, antes de você ir para a próxima, tu precisa fazer isso. Isso é um obrigatório. Outros que eu passo são sugestões. Então, tipo, esse é obrigatório, mas esse é a sugestão. O que é que eles fazem? Eles dobram a sugestão de prática, tá? Então, eu passo uma sugestão de prática, você vai fazer isso. Eles fazem o dobro disso. Eu falo, pô, você precisa me mandar um áudio assim, assim, assado, e o outro áudio assim, assim, assado. Assim eu vou te passar o feedback e você vai me retornar. Eles não mandam 2, eles mandam 4, entendeu? Então eles sempre dobram, sempre fazem mais, sempre fazem o dobro, tá? Isso ajuda demais. É óbvio que isso daqui é um pouco mais difícil para quem tem menos tempo. Só que dentro desses alunos aqui, eu já tive alunos que trabalhavam o dia todo, estudavam o dia todo, chegava, tinha 1 hora só para praticar, às vezes menos de 1 hora, 30, 40 minutos, na semana, durante a semana inteira, não era nem por dia, não, era uma vez na semana. E mesmo assim chegaram nesses resultados aqui. Por quê? Cara, ela tava fazendo essas práticas e essas aulas nesses 30 minutos, 40 minutos que ela tinha. Mas nos outros momentos do dia dela, pô, ela tava ali, sei lá, em casa, domingo, varrendo a casa. Ao invés de ficar ouvindo música, ela tava ouvindo um podcast em inglês, usando a minha metodologia de memorização. Assim que ela acabava, ela sentava 2 a 3 minutinhos ali para fazer o exercício do Part Alpha lá, para memorizar aquelas palavras. Depois me trazia na aula, a gente já começava a aula com sugestão de prática, entendeu? Ou então alunos que não tiveram aula ao vivo comigo, mas entraram no método Accent e fizeram isso também. Então são alunos que realmente têm um fator motivador muito grande, não fogem da metodologia, ou seja, estão sempre aproveitando o tempo que eles têm para fazer realmente as sugestões que eu passo e os exercícios que eu passo, dobram a quantidade de exercícios que eu passo, fazem mais do que eu passo. E outra coisa que eu não posso deixar de mencionar aqui, mas que é algo super importante para que não necessariamente você quer ficar fluente em 3 meses, não necessariamente você quer ficar fluente em 6 meses, mas você quer ficar fluente definitivamente, independente do tempo que vai levar para você. Então você tem que, ter o fator motivador. 2, não fugir da metodologia que eu passo, ou seja, sempre estar fazendo a metodologia mais eficiente. Dobrar sugestões de prática. E terceiro, colocar o inglês ao máximo, tá? Isso aqui é um bônus que vai te ajudar ainda mais, tá? Agora, se você faz só o bônus, o resto que é o mais importante você não faz, que é seguir a metodologia, fazer a sugestão de prática, dobrar a sugestão de prática, seguir os métodos que eu passo. Se você só faz o bônus não adianta nada. O bônus é bônus, sacou? O resto é que é o mais importante. Mas esse bônus aqui ajuda muito, que é colocar inglês ao máximo na sua vida. Então, às vezes, pô, começou domingo, tu acordou e falou, caraca, vou fazer o seguinte, eu vou botar 10 minutos aqui de uma série em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, vou ficar prestando atenção. Só para ter mais contato. Celular em inglês. A pessoa tá digitando lá no WhatsApp, vai aparecer typing. Você nunca vai esquecer de typing. Vai gravando áudio, vai aparecer recording áudio. Você nunca vai esquecer de recording áudio. Você nunca vai esquecer que configurações em inglês é settings. Você nunca vai esquecer que editar é edit. Então, você vai adicionando mais palavras no seu vocabulário com isso, tá? Fora que você vai se acostumando mais com o inglês e vai ficando mais confortável com estar exposto ao inglês, tá? Então isso é um bônus, ajuda. Então eu vou até apagar ele aqui, porque esse é só bônus, tá? O resto é o que mais importa, beleza? E com toda essa experiência que eu tenho, com mais de 10 anos, com mais de 7.000 alunos, eu posso te dizer que, independente do
do que você queira, do quanto tempo você tem disponível. Se você quer realmente destravar sua fala em inglês, você não pode ficar aprendendo regras gramaticais inúteis, aprendendo phrasal verbs, conditionals, expressões soltas, frases soltas, tá? Você tem que realmente ir por um método que é eficiente, que usa seu tempo da melhor forma possível, tá? E que não fique fazendo você gastar tempo à toa, beleza? Isso é o mais importante, tá? Beleza? Então, acho que é isso. Tenho muito mais coisa pra falar, mas senão o vídeo vai ficar muito gigante. Então, vamos deixar para um próximo vídeo aí.